Boa noite, queridos ouvintes. Hoje, vamos nos aprofundar no tópico fascinante do cristianismo, começando com a era cativante da Idade Média. Quando pensamos nesse período da história, duas imagens costumam vir à mente. Ou é vista como um tempo cheio de escuridão, crueldade e superstição, ou é retratada sob uma luz romantizada e multifacetada. Um exemplo notável que mostra a profundidade e a originalidade da consciência religiosa durante aquela época é a história de... Em um conto medieval emocionante, o lobo pegou uma estátua de Jesus da Virgem Maria na igreja e disse: "Você não recuperará seu filho até que acredite em mim." O tipo var de Maria, tocado pelas ações do lobo, ordenou que ela devolvesse a criança. Essa história captura lindamente a atitude popular em relação à religião, onde os santos eram vistos como pessoas próximas, cuidando de pessoas, em vez de figuras distantes e inacessíveis. Mas os clientes próximos e acessíveis, 800 foi um momento especial. Carlos Magno foi coroado imperador, que marcou a união entre a Igreja Católica e a monarquia franca. Seu império logo se desintegrou e a Europa Ocidental foi deixada fragmentada em muitos reinos e posses feudais. Enquanto Bizâncio continuava a existir como um estado centralizado no Ocidente, a Igreja geralmente se tornou o único cristianismo celta era uma parte realmente importante da cultura irlandesa e britânica. Foi uma instituição estável que juntou as pessoas. Por exemplo, os mosteiros permitiram que as pessoas se casassem e se tornaram lugares não apenas para a religião, mas também para a cultura. O lendário São Brendan fez viagens marinhas, espalhando a fé entre os povos do norte. Até textos antigos em inglês incluíam traduções. Os evangelhos foram traduzidos para as línguas nativas das pessoas, que mostraram que o latim não era o único idioma falado na Europa católica. Isso foi das campanhas da 10ª para a Era da Cruzada que começaram sob o pretexto de libertar a Terra Santa dos muçulmanos. Mas as razões por trás dessas campanhas foram muito mais complexas. O papado estava crescendo no poder, houve uma luta pelo controle das rotas comerciais, e as potências europeias estavam lutando entre si. Essas campanhas promoveram o intercâmbio de cultura e tecnologia, mas também levaram a assassinatos e destruição em massa. Ao mesmo tempo, a Europa estava vendo o desenvolvimento das universidades. Cidadãos e monges criaram centros educacionais onde foram estudados teologia, filosofia, medicina, direito e ciências naturais. As tradições foram formadas nessas universidades. No século IV, a Europa estava pronta para começar a crescer. As pessoas estavam começando a se organizar em diferentes grupos, como nobres, clero e cidadãos. Arte, literatura e ciência estavam florescendo, e a religião ainda era uma grande parte da vida das pessoas. Podemos ver isso em obras incríveis como o Evangelho de Lindisfarne, que mostram a importância do cristianismo. Você sabe, quando você o combina com os antigos motivos folclóricos, o cristianismo católico da Idade Média se torna mais do que apenas uma religião. É como uma força cultural e social poderosa que molda a Europa por séculos. No século XV, a Europa medieval já havia mudado muito. Tomemos, por exemplo, os livros de oração de luxo como o Livro de Horas do Duque de Berry. Eles nos mostram a visão de mundo da época. Naquela época, a vida era bem clara. Os senhores estavam no comando, os camponeses trabalhavam na terra e os monges viviam em mosteiros. As miniaturas não estavam apenas mostrando cenas da Bíblia. Eles também tinham os sinais do zodíaco, o sol se movendo pelo céu em uma velha carruagem e todo tipo de criaturas míticas. A religião cristã e as outras crenças viviam juntas em harmonia, o que é incrível quando você pensa sobre isso. Na Idade Média, muitas pessoas viram mitologia como parte da realidade. Eles viram heróis lutando contra monstros, mas isso não mudou sua visão de mundo cristã. Na vida cotidiana, as pessoas foram à igreja, confessaram seus pecados e contavam um ao outro lendas em seu tempo livre. A sociedade medieval foi estritamente organizada e as pessoas foram divididas em 3 classes. O orador, meu clero, a maioria deles eram camponeses e artesãos trabalhadores. Eles tinham um relacionamento especial, onde cuidavam um do outro. Os camponeses trabalharam na terra e, em troca, seus senhores feudais os protegeram. Se um senhor não fizesse seu trabalho, seus súditos podem ficar chateados. Essas conexões eram o fundamento do feudalismo, que era uma grande parte da sociedade medieval. Hierarquia feudal. O Papa era como a cabeça do família, e ele foi obedecido por todos. Cardeais, arcebispos, bispos, abades de mosteiros, sacerdotes e monges todos olhavam para ele. Os mosteiros eram o coração e a alma da vida religiosa.
Eles eram enormes complexos, semelhantes aos forçados romanos. O pátio do Loire era um local de solidão e oração, e ao seu redor havia dependências residenciais. Mosteiros não eram apenas locais de culto, mas também canto cultural. Você sabia que os manuscritos antigos foram mantidos em segurança aqui? Também foram realizadas experiências sobre agricultura e foram criados artesanato. Novas variedades de vinhos, queijos e tinturas medicinais foram desenvolvidas em mosteiros. Portanto, não é surpresa que muitos produtos europeus famosos tenham nomes associados a mosteiros. Os mosteiros eram importantes não apenas para crenças religiosas, mas também para a aristocracia. Era um tipo de refúgio para mulheres que haviam sido rejeitadas por seus maridos ou cientistas que precisavam de acesso. Durante o final da Idade Média, a Igreja passou por grandes mudanças, especialmente após o reinado do Papa Gregório VI. Seu dicta papal estabeleceu a supremacia da autoridade papal e subordinou a Igreja a uma hierarquia rígida. Essas reformas mudaram a face do mundo católico, preparando-o para as próximas épocas. Então o cristianismo medieval não era um dogma fixo. Mudanças na sociedade e na cultura foram possíveis. Quando os papas chegaram ao momento-chave da história, a grande divisão de 1054 finalmente dividiu o mundo cristão em católicos e ortodoxos. Antes disso, o papa tinha concorrentes. Os patriarcas orientais eram um grande negócio naquela época, mas depois de uma divisão na Igreja, sua influência no Oeste meio que fracassou. O mundo católico era praticamente do mesmo tamanho durante a Idade Média, e o sul da Itália, onde os gregos estavam saindo, tornaram-se a Hungria católica. Eles também o chamaram de território católico das fronteiras entre as línguas latinas e latinas. As diferentes crenças e práticas do cristianismo grego contribuíram para as divisões culturais e políticas que vemos hoje, incluindo as fronteiras da União Europeia. Por um longo tempo, também houve opiniões diferentes sobre liderança religiosa. O Papa e o Patriarca de Constantinopla competiram pela liderança e discutiram sobre crenças religiosas. Em 104, o embaixador do Papa Léo I e o Patriarca Michael Kerouac se excomungaram mutuamente. Na prática, os cristãos de ambas as tradições continuaram entrando em contato um com o outro, mas quando pararam de se ver como uma igreja, as coisas ficaram um pouco complicadas. Esse problema foi finalmente resolvido em 1204, quando os cruzados capturaram e demitiram Constantinopla. Durante meio século, a cidade estava sob o domínio católico até que os gregos o devolvam. Esse conflito levou à guerra entre os cristãos sobre diferenças religiosas, levou alguma tensão por um tempo, mas é assim que a história funciona às vezes. Com o tempo, a Igreja Romana e o Papa se tornaram mais do que apenas líderes espirituais. Eles também se tornaram governantes de fato. Os mosteiros que antes eram independentes se tornaram parte da autoridade direta do Papa. Assim, a Abadia de Cluny se tornou um centro de reforma monástica que estava diretamente sob a autoridade do Papa. Era como modelo para outros mosteiros seguirem. O movimento era sobre melhorar a vida monástica. Tentou parar o problema de muito luxo. O Papa Gregory VI escreveu uma nova regra para a Igreja. Esta regra dizia que o Papa era mais importante que reis e imperadores. No século XI, o Sacro Imperador Romano Henrique IV foi feito pária pela Igreja porque seu pai era uma igreja. A boa notícia é que o imperador chegou ao castelo de Conosar e pediu perdão, o que foi um grande passo à frente. Esta foi uma vitória temporária para o papado sobre o poder imperial. Outro tema importante das reformas foi a luta contra a corrupção na Igreja, especialmente a prática de simone, a venda de posições da Igreja e a rejeição do celibato. No passado, muitos sacerdotes se casaram de maneiras informais que não eram vistas como um grande negócio. Mas então, Gregory VI apareceu e fez do celibato uma obrigação para todos no clero católico. Isso significava que os padres não podiam dar propriedade aos filhos, o que ajudou a Igreja a manter um controle mais apertado sobre toda essa riqueza. Eles também mudaram as regras sobre o casamento. Os casamentos anteriores terminaram com base no passar do tempo. As pessoas começaram a mudar a maneira como fizeram as coisas, e as regras do casamento ficaram um pouco mais relaxadas. O divórcio não era realmente e casamentos entre parentes próximos, como membros da família, estavam fora dos limites, mesmo aqueles até a 7ª geração. Isso significava que, para a aristocracia, era realmente importante pensar cuidadosamente sobre com quem eles queriam se casar. Todas essas mudanças tornaram as famílias ainda mais importantes na sociedade medieval, e é aí que o catolicismo desempenhou um grande papel. O Papa se tornou a autoridade suprema, e a Igreja se tornou o regulador mais importante da vida social.
Essas mudanças determinaram o destino da Europa por séculos, criando a base para outros conflitos e transformações. O milésimo ano na Europa era esperado com apreensão. O verão do feliz nascimento de Cristo foi um tempo de alegria, embora muitos acreditassem que 1000 anos era o limite. E então, no ano de 999, a segunda vinda de Cristo e a vinda do reino seguiriam. As pessoas estavam esperando o fim do mundo parar de construir casas e que os campos fossem semeados pela última vez. Mas quando nada aconteceu, eles perceberam que tinham que seguir em frente, mudar alguma coisa e criar um sistema mais estável. Naquela época, a sociedade já havia começado a encontrar alguma estabilidade. Estou tão feliz que as principais invasões acabaram. Também fico feliz em dizer que agora sabemos exatamente onde estão nossas fronteiras estaduais. A produção foi um pouco lenta, mas ainda estava crescendo. Neste momento, o Papa parece ser Gregório VI, um homem com reformas ambiciosas. Ele queria consertar as mudanças para dar a elas uma base sólida e, como resultado, as reformas cobriam apenas a Igreja e a sociedade medieval. Segundo a lenda, o imperador Constantino entregou toda a parte ocidental do Império Romano ao Papa Silvestre porque ele foi ao leste para fundar. É compreensível que as pessoas tenham sido acostumadas aos papas na Europa Ocidental por um longo tempo, e também é importante observar o papel das ordens monásticas. Os mosteiros eram bastante livres diante das reformas de Cluny a Base, mas a Igreja decidiu organizá-las. Isso levou à formação da Ordem de Cisternas de Corujas, que visavam restaurar as tradições dos beneditinos e seu ascetismo estrito. Os templários estavam por perto durante as cruzadas. Eles fizeram o possível para proteger os peregrinos, e com o tempo, se tornaram bastante ricos. Isso os tornou alvo de críticas dos reis franceses. Os carmelitas escolheram um caminho de extrema severidade e oração. Os franciscanos se concentraram em viver em pobreza e pregação. Os dominicanos se tornaram os cães de Deus, dedicando-se ao estudo da teologia. Os papas estavam enfrentando um desafio. Algumas pessoas estavam dizendo que não estavam seguindo as crenças corretas e precisavam ser corrigidas. Os papas estavam pagando impostos, mas queriam permanecer independentes. Então, o Papa mudou-se para Avignon, apoiado pelos franceses. Isso causou uma divisão. Ao mesmo tempo, 2 papas foram eleitos e depois um terceiro no século XV. Todos os 3 não foram reconhecidos, o que levou à eleição de um único papa. Mas esse período deixou uma marca profunda. As Cruzadas em 195, Papa Urban, iniciei a primeira campanha sob o Império Romano. Com o slogan de Oswald Quer dessa maneira, o objetivo de Deus era libertar Jerusalém, que estava sob controle muçulmano. As Cruzadas prometeram total absolvição a partir de Deus. Os reis procuraram novas terras, os camponeses procuraram oportunidades para ficar ricos, e a Igreja fortaleceu sua influência. A primeira campanha foi bem sucedida, mas depois de 100 anos, os muçulmanos retornaram e as campanhas continuaram. Em 1204, os cruzados demitiram Constantinopla em vez de entrar em guerra com os muçulmanos. Eles não apenas abriram novas terras para a Europa, mas também é fascinante como os europeus foram introduzidos em outras culturas através deles. Eles aprenderam sobre a medicina e a filosofia oriental, o que foi um grande passo em direção a uma sociedade mais desenvolvida. Essa sociedade acabaria por levar ao Renascença. Após as cruzadas, a Ordem dos Templários tornou-se muito rica. Eles possuíam terras e bancos em toda a Europa. Isso não se encaixou bem no rei francês Philippe IV. Em 1307, os Templários foram acusados de heresias. O grão-mestre, Jacques de Molay, foi queimado na fogueira, e a ordem em si foi dissolvida. Os historiadores acreditam que o julgamento foi politicamente motivado. Isso foi outra consequência das campanhas da Igreja, os cátaros, os valdenses e depois os acusados de bruxaria. Os dominicanos se tornaram a principal força da Inquisição, que erradicou cuidadosamente a política definidora da Europa: guerras, SMS, as cruzadas e a luta pelo poder. Tudo isso se tornou a base do sistema que a Europa herdou por séculos. Na Europa medieval, as ordens de cavaleiros se tornaram não apenas o militar, mas também uma força econômica. Essas ordens estavam super comprometidas com seus votos de celibato e não aquisição. Isso significava desistir de bens pessoais, o que é um grande negócio. Isso ajudou as ordens a se tornarem mais poderosas. Eles eram como instituições financeiras da época. Um dos hospitalizadores, que mais tarde ficou conhecido como maltês depois de ser forçado a sair da Terra Santa, estabeleceu-se na ilha de Malta.
Havia também a Ordem do Santo Sepulcro, a Ordem de Belém e muitos outros na Espanha, onde houve uma luta com os mouros como parte da Reconquista. A Ordem de Santiago, nomeada em homenagem a Sente, também era realmente importante. James apareceu na Alemanha ao mesmo tempo que a Ordem Teutônica, que mais tarde ajudou a conquistar as terras do Báltico e formar a Ordem Livoniana. Não é interessante que a palavra ordem tenha significado não apenas fraternidades militares monásticas, mas também essa transição? Aconteceu por causa dos tribunais reais. Por exemplo, a famosa Ordem da Liga apareceu na Inglaterra após um incidente curioso. O rei Edward III dançou em uma bola com a condessa de Salisbury. A liga do rei caiu durante a dança. Para suavizar o constrangimento, ele o pegou, prendeu as roupas e disse: "Honey, sua que mal aí pense." É uma pena que algumas pessoas pensem mal nisso. Assim, na Idade Média, uma das ordens mais honradas de cavalaria da Grã-Bretanha foi estabelecida. A Inquisição surgiu não apenas em conexão com as Cruzadas, mas também como uma resposta a disseminação de heresias no século X foi um momento de grande mudança. O manual oficial dos inquisidores foi o Livro das Bruxas, um texto que refletia os diferentes ensinamentos do Oriente que os europeus sabiam durante as Cruzadas. Essas ideias se espalharam por toda a Europa. A heresia mais famosa foram os cátaros ou albigenses, que rejeitaram a hierarquia da Igreja e pediram ascetismo. Sua influência foi tão grande que uma cruzada foi organizada contra eles. O que levou ao monumento albigenciano foi destruído no século X como parte da luta contra heresias. A Inquisição oficial foi criada para investigar, quando necessário, processar os acusados de heresia. No entanto, no século XV, a Inquisição espanhola adotou métodos mais brutais para identificar e perseguir judeus e muçulmanos secretos. Mas a Inquisição não era apenas sobre guerra e conflito. A Idade Média foi um tempo de aprendizado e crescimento. O sistema educacional mais importante foi baseado nas 7 artes liberais, divididas em 3 partes: gramática, retórica e dialética, e quadrivium, que incluía aritmética, geometria, astronomia e música. As universidades se tornaram os centros intelectuais da Europa, onde as pessoas se uniram para discutir ideias e compartilhar conhecimento. Este também foi um tempo de animados debates filosóficos, com realistas e nominalistas debatendo tópicos como universais e a existência de coisas como o conceito de homem. Ele era uma pessoa real, não apenas uma ideia abstrata. Ele era filósofo, teólogo e professor. Ele ficou famoso por suas obras e por sua história de amor com Heloíse, seu aluno. O caso deles causou um escândalo, e Abelard foi castrado. Ele foi forçado a se tornar um monge. Eles continuaram a corresponder, e também havia estudantes e professores andando. Esses estudantes viajaram entre cidades, formaram uma irmandade e até desenvolveram a sua. Os estatutos monásticos geralmente zombam das ordens oficiais da Igreja. Seus poemas são cheios de amor e sátira, e eles são uma grande parte da literatura europeia há muito tempo. A vida na Europa foi complicada. Por um lado, havia a Igreja, a Inquisição, uma estrutura social estreia, ciência e risos. Por outro lado, havia a arte. Era um momento de dogmatismo sombrio e grandes pesquisas intelectuais e espirituais que moldaram muitas coisas. Civilização europeia moderna. A Idade Média é frequentemente vista como um tempo de regras e dogmas estritas, mas também havia espaço para humor e ironia. Catedrais góticas, símbolos de fé e poder, eram frequentemente decoradas com surpresas deliciosas como criaturas fantásticas, monges caprichosos e, às vezes, até imagens de pessoas nuas. Esses detalhes inesperados não contradiziam a religião, mas a aprimoraram, oferecendo um espaço para o riso dentro da arquitetura mais sagrada. É importante lembrar que a universidade é tudo sobre as pessoas que compensam. A palavra universidade vem dos juveiros latinos, que significa estudantes. No começo, foi usado para descrever o grupo de professores e alunos, não os edifícios ou instituições que conhecemos hoje. Era como uma oficina de artesanato, um lugar onde as pessoas se uniram para compartilhar sua paixão pelo conhecimento. As primeiras universidades surgiram em Bolonha no final do século X. Tudo começou como uma escola de direito, e foi aí que o sistema educacional de Bolonha começou. Com o tempo, as universidades se espalharam por toda a Europa, tornando-se lugares onde as pessoas se uniram para pensar e fazer ciência. A Universidade Medieval de Rous era diferente da maioria das universidades. Reis e papas não podiam escolher seus líderes. Os cientistas escolheram o reitor. Futuros teólogos, advogados e médicos estudaram na universidade.
Eles pensaram em algumas das questões mais importantes sobre a vida e o mundo ao nosso redor. Eles estudaram Deus e o universo, leis da sociedade humana, medicina e estrutura do corpo humano. Naquela época, esses sujeitos não estavam separados em diferentes campos. Em vez disso, eles eram considerados parte da filosofia, que era um subcampo da teologia. Um dos símbolos da educação universitária foi o escolasticismo, um método de estudo e discutir conhecimento. Envolveu discussões rigorosas, disputas, analisando textos e a busca de lógica. As universidades estão cheias de contradições interessantes. Os intelectuais discutem a natureza universais e os teólogos debatem a essência de Deus e o livre-arbítrio. A ciência medieval foi construída sobre as ideias de Aristóteles, mas mesmo suas ideias foram cuidadosamente examinadas. Uma cultura estudantil especial formada nas universidades. Os alunos se uniram em uma comunidade que ajudou a criar a ideia das nações. Esta comunidade estava cheia do espírito de Tokui, e muito mais. As músicas de férias podem ser um pouco diferentes, você não acha? Às vezes eles são ousados, como poetas errantes vagantes. Outras vezes, eles são mais como dogmas. É como se o ambiente universal se tornasse um lugar de liberdade, um tipo de mundo dentro do mundo. E com o desenvolvimento das universidades, a sociedade medieval começou a mudar. A fé permaneceu o elemento central da vida, mas o mundo se tornou mais complexo. As perguntas se tornaram mais importantes que as respostas, e o conhecimento começou a ser um valor em si. Tudo isso é importante entender que é impossível cobrir todos os aspectos deste tópico em uma palestra. Faremos o possível para cobrir os pontos principais. A Reforma Protestante começou no início do século XVI. Tradicionalmente, é datado de 1517, quando Martim Luther publicou suas 95 teses criticando a prática de vender indulgências. Mas pensamentos sobre a necessidade de reformar a Igreja apareceram muito antes de Lutero. Mesmo no século XIV, as pessoas estavam se manifestando contra os maus tratos dos membros do clero. Por exemplo, Jan Hus, na República Tcheca, compartilhou séculos de ideias semelhantes diante de Lutero, mas infelizmente ele foi morto como um herege. A principal ideia por trás da reforma era se concentrar na Bíblia. Os protestantes acreditavam que a salvação de uma pessoa não depende da Igreja ou de seus rituais, mas da fé. Além disso, Lutero acreditava firmemente que todo cristão tem o direito de você pode ler e entender as Escrituras Sagradas por conta própria. Isso levou a uma consequência importante: traduções da Bíblia em idiomas nacionais. Qualquer pessoa alfabetizada agora poderia lê-los. A reforma se espalhou rapidamente pela Europa, mas assumiu formas diferentes na Alemanha. O próprio Lutero liderou o movimento na França e na Suíça. John Calvin se tornou uma figura-chave. Na Inglaterra, Henrique VI realizou sua própria reforma, quebrando as relações entre os dois países. O Papa e eu fizemos parte da equipe que criou a Igreja Ecumênica Anglicana. Estávamos todos trabalhando no mesmo lugar, e esse lugar era nosso desejo de ver mudanças na hierarquia católica e ter um relacionamento mais direto com Deus. A reforma teve um enorme impacto na religião, sociedade, política e economia, especialmente em termos de desenvolvimento do capitalismo. Max Weber fala sobre isso na Ética Protestante e no Espírito do Capitalismo. A reforma foi um momento de grandes mudanças, e é importante entender os valores que levaram a ela. Os protestantes eram tudo sobre ética, trabalho duro e responsabilidade, e esses valores ajudaram a criar um novo sistema econômico. Também ajudou a fortalecer os Estados-nação a fazer com que muitos governantes apoiassem a reforma para reduzir a influência do Papa. Mas, como todos sabemos, nem todas as consequências da reforma foram positivas. Por exemplo, isso levou a guerras religiosas como a Guerra de Verão causou muita destruição na Europa, mas a longo prazo, a reforma ajudou a tornar possível a educação, a liberdade de consciência e a formação da Europa moderna. Este foi um estágio importante da história. O cristianismo mudou muito por causa da reforma, o que levou ao protestantismo. Ao contrário da tradição católica, um cristão pode ler a Bíblia sozinho em sua língua nativa e interpretá-la. E para comunidades religiosas que não precisavam seguir o Papa, havia um cara chamado Jean Calvin que era super importante no movimento protestante. Ele nasceu em Picardy, que é uma região na França, e abraçou o protestantismo quando estava realmente decolando. Durante esse período, a principal forma de protestantismo foi o luteranismo.
Calvin não apenas concordou com o que Lutero estava dizendo, mas também desenvolveu suas próprias ideias, especialmente sobre predestinação. Porque dos tempos difíceis que os protestantes estavam tendo na França, Calvin e sua família tiveram que sair e encontrar um novo lar. Eles se estabeleceram na Suíça em 1541, e Calvin escreveu sua obra mais famosa, Instruções da Fé Cristã, lá. Ele também criou regras protestantes rigorosas para sua esposa. O conselho da cidade deu a Calvin quase total poder, que esta cidade se tornou um exemplo brilhante da sociedade calvinista em Genebra. A vida era governada por regulamentos rígidos, mas as pessoas os abraçaram de alegria e dedicação. A principal diferença entre calvinismo e luteranismo é a doutrina da predestinação. Calvin acreditava que Deus havia predestinado quem seria salvo e quem enfrentaria perecer. Isso significava que o destino de uma pessoa já estava determinado e nenhuma influência poderia mudar. Ele criou uma hierarquia social onde as pessoas eram vistas como estando em um dos vários papéis, e a ideia de cada pessoa ser única era vista como uma ameaça à ordem religiosa. Em 156, o calvinismo se tornou a crença oficial na área. Ao contrário da Alemanha, onde o protestantismo era principalmente luteranismo, o calvinismo teve um grande impacto no desenvolvimento econômico da Europa. Isso foi especialmente verdadeiro na Holanda, onde o modo de pensar protestante ajudou a aumentar o comércio e a indústria. Além dos calvinistas, também havia movimentos mais radicais no século XVI, como os anabatistas. Eles acreditavam que a bela tradição do batismo no cristianismo é algo que deve ser feito com plena consciência. É por isso que é tão importante rebatizar aqueles que foram batizados quando crianças. Em 1534, na cidade alemã de Münster, havia uma vibrante comunidade batista. Eles introduziram uma nova maneira de compartilhar propriedades, até a poligamia. Isso provocou alguns sentimentos confusos entre católicos e protestantes. A França, sendo católica, também foi influenciada pelo protestantismo. Isso levou ao movimento Huguenot, que era composto por calvinistas franceses. Isso levou a um longo período de guerras religiosas, que finalmente terminou em 1598. Em uma noite fatídica em 1572, a vida de muitos huguenotes foi interrompida em Paris. Mas mesmo diante das adversidades, o movimento protestante mostrou uma notável resiliência. Em uma reviravolta significativa, o rei Henrique VI emitiu um decreto de tolerância em 1598, concedendo aos huguenotes o direito de viver na França e a liberdade de praticar sua fé. Esse passo importante marcou o início de uma nova era de aceitação religiosa na Europa. Em resposta à Reforma, a Igreja Católica embarcou em uma jornada de mudança. A Contra-Reforma foi um período de mudança significativa na Igreja. Um dos eventos mais importantes durante esse período foi o Concílio de Trente, onde as crenças católicas foram atualizadas e as regras mais rigorosas foram implementadas. A Ordem Jesuíta desempenhou um papel crucial na Contra-Reforma, conhecida por sua dedicação ao ativismo político e sua eficácia. A Inglaterra também tinha um lugar especial na história do protestantismo. A Reforma Inglesa foi um movimento significativo que começou em. Por causa de algumas diferenças em crenças e política, o rei Henrique VIII decidiu seguir seu próprio caminho e quebrar os laços com a Igreja Católica em 1534. O Papa não daria seu divórcio de Catherine of Aragon de Greenlight, e assim o rei decidiu formar seu próprio caminho. Com o tempo, o anglicanismo assumiu elementos do catolicismo e do protestantismo, criando uma bela mistura que é uma forma verdadeiramente única de cristianismo. A reforma teve um enorme impacto na Europa. Isso levou a divisões religiosas e sociais, mudanças nas fronteiras políticas e até sistemas econômicos. A ascensão do protestantismo ajudou a desenvolver o capitalismo, e a luta contínua entre católicos e protestantes determinaram o destino de muitos países para sempre após a morte de Edward VI no trono inglês. Uma série de eventos dramáticos começou. O jovem rei era bastante doente e fraco, e seu papel em governar o país era principalmente simbólico. Sendo um inglês, no entanto, ele não poderia ter causado um impacto significativo na situação religiosa no país. Após sua morte, sua meia-irmã, Mary Tudor, uma católica zelosa, começou uma luta pelo trono. Os apoiadores protestantes estavam compreensivelmente hesitantes em ver Maria se tornar rainha, então eles escolheram a jovem Jane Grey como uma opção mais pacífica. No entanto, as manobras políticas levaram a Jane Grey a ser mantida refém durante seu breve reinado de apenas 9 dias. Mary então se rebelou, capturou Londres e se estabeleceu no trono.
Tragicamente, Jane Grey foi executada, e Mary caiu na história como Bloody Mary para as contramedidas brutais que tomou. A reforma que surgiu junto com a restauração do catolicismo teve alguns desafios bastante difíceis de enfrentar no começo. Henrique VII levou terras da igreja, que foram dadas à aristocracia. Era muito difícil para os senhores feudais desistir de suas terras. Segundo, o povo da Inglaterra já havia se acostumado com a nova ordem religiosa, então eles não queriam voltar a ser governados por Roma. Mary estava preocupada com isso e, depois que ela morreu, sua irmã Elizabeth me tornei rainha. Ela era uma anglicana que tentou evitar novas guerras religiosas. Foi durante seu tempo como rainha que a Inglaterra entrou na Era de Ouro. Depois de momentos difíceis, as coisas finalmente começaram a olhar para cima. As pessoas começaram a se unir, a indústria da cultura floresceu e surgiram novas oportunidades. A frota inglesa fez um ótimo trabalho ao derrotar a Armada da Espanha, o que tornou um pouco complicado para a Inglaterra unir os países sob uma religião. Após sua morte, o governante se tornou James E. Stuart. O rei escocês que conseguiu o trono inglês era um homem moderado, mas a Escócia era dominada pelo calvinismo. Seu filho, Charles E., era um verdadeiro jogador. Ele trabalhou duro para tornar o anglicanismo mais atraente, o que infelizmente causou uma brecha com os puritanos. Isso levou à Revolução Inglesa e, infelizmente, Charles foi executado. A Inglaterra então se tornou uma república sob liderança de Oliver Cromwell. Os puritanos foram inspirados pela tradução da Bíblia do rei James e acreditavam que a sociedade deveria. Muitos deles foram construídos em princípios religiosos rigorosos. Eles decidiram emigrar para a América, onde fundaram as primeiras colônias. Mas eles governaram na Inglaterra por um longo tempo. No final do século XVI, uma monarquia constitucional foi estabelecida no país. A reforma levou à formação de novos movimentos religiosos, à disseminação da alfabetização e a uma mudança de visão sobre. A igreja sempre foi uma grande parte da vida das pessoas, e a impressão tornou muito mais fácil para as pessoas acessarem ideias como o protestantismo. As pessoas começaram a ler a Bíblia por conta própria, o que levou a muitas novas ideias sobre a sociedade na Europa. Nos séculos 17 e 18, um novo tipo de ética protestante se concentrou em ser honesto, trabalhar duro e fazer o seu melhor. O desenvolvimento do capitalismo foi impulsionado pelo desejo das pessoas de alcançar o sucesso, e a visão no Novo México é um belo exemplo disso. Essa nova maneira de pensar sobre trabalho e empreendedorismo ajudou a alimentar rápido crescimento econômico, especialmente em países protestantes como a Inglaterra e a Holanda. A exploração e assentamento do Novo Mundo foram motivadas por muitos, incluindo os portugueses, que viram a conquista das Américas como uma nova jornada para. Missionários católicos, especialmente os jesuítas, fizeram muito para ajudar as pessoas na América do Sul a se tornarem cristãs. Eles criaram lugares onde os povos indígenas podiam viver com segurança e livremente, longe do tratamento severo que haviam experimentado antes. Essa foi uma parte importante da história da América do Sul e ajudou a criar uma comunidade forte e vibrante. Isso afetou todas as partes da vida. No século X, os jesuítas começaram a trabalhar com os índios Guarani no Paraguai, Argentina e Brasil. Eles queriam criar um Estado cristão onde os povos indígenas pudessem fazer parte de um novo sistema social. Este VA é um experimento especial. Eles eram uma comunidade unida, cultivando sua própria comida, colhendo mel, caçando e praticando esportes. Os missionários estavam fazendo o possível para ensiná-los sobre a fé católica e o artesanato europeu. Eles também tentaram tratá-los humanamente. Mas, como costuma ser o caso, houve desafios. A economia não foi tão planejada quanto esperava, especialmente no clima tropical. E as autoridades espanholas tinham algumas preocupações sobre os jesuítas, vendo-os como um pouco independentes. Como resultado, as missões foram destruídas ou caíram em degradação. Este episódio mostra o complexo relacionamento dos cristãos. Por um lado, a religião se tornou um instrumento para proteger a população local. Por outro lado, em contraste com a Espanha, Portugal escolheu um caminho diferente. Sendo um país pequeno com recursos militares limitados, concentrou-se na criação de colônias comerciais, conquista militar e cargos comerciais estabelecidos. Esses assentamentos comerciais eram lugares onde o cristianismo se espalhou ativamente. Um dos episódios mais interessantes é a penetração do cristianismo no mundo. Os missionários portugueses que chegaram em meados do século XII ficaram surpresos ao descobrir uma cultura altamente desenvolvida.
Eles ficaram encantados ao descobrir que sua pregação foi inesperadamente bem-sucedida. O cristianismo foi aceito por vários milhares de japoneses, incluindo senhores e camponeses feudais. É difícil dizer por que atraiu tantos, mas pode ter sido a ideia de igualdade diante de Deus e perdão dos pecados. Culturas contrastantes e uma cultura de culpa. A disseminação do cristianismo no Japão recebeu alguma preocupação pelos governantes. Isso nos mostra que a religião pode reunir as pessoas, mas também pode criar alguma incerteza quando começa a mudar a maneira como a sociedade é criada. Outra coisa interessante que aconteceu com o cristianismo foi a colonização da América do Norte pela Inglaterra. Os colonos ingleses chegaram mais tarde que os espanhóis e portugueses, e sua abordagem foi diferente. Os primeiros colonos ingleses foram puritanos, colonos religiosos que queriam criar uma sociedade baseada em princípios bíblicos estritos. Eles viram o novo Israel e os índios locais como Anai, que devem ser convertidos ou demitidos. Isso se tornou a base de uma revolução causou alguns momentos muito difíceis para os povos indígenas, enquanto os puritanos estavam deitando as bases para o futuro da sociedade americana. As ideias de igualdade diante de Deus e da ética do trabalho se tornaram uma grande parte da mentalidade nacional. Curiosamente, foi a ideia protestante das pessoas escolhidas que influenciaram a cultura e os políticos americanos, mesmo na Nova Inglaterra. Você sabe, esse motivo é frequentemente criado quando estamos falando do papel da América no mundo. Outra parte realmente importante disso é como o cristianismo influenciou a ideia dos direitos humanos. No século XV, alguns agricultores alemães foram inspirados por ideias protestantes e pediram o fim da servidão, que se baseava na mensagem da Bíblia de que somos todos filhos de Deus. Isso levou à ideia de que todos somos criados da mesma forma e têm direitos básicos que não podem ser retirados. A Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão também adotou essa ideia, mesmo que a Europa estivesse se tornando cada vez menos religiosa. A ideia de igualdade tem protestantismo é uma parte realmente importante da visão de mundo cristã nos Estados Unidos. É uma das formas mais dinâmicas do cristianismo aqui, e é realmente popular. A maioria das pessoas nos Estados Unidos é protestante, mas na Europa, o catolicismo é o mais comum. Em países como Alemanha, Suécia e Grã-Bretanha, é uma grande parte da vida. No sul da Espanha e na Itália, a maioria das pessoas é católica. Na Rússia, é principalmente protestante e há muitos missionários lá. Eles estão espalhando a palavra de igrejas como as igrejas batistas e pentecostais. Existem também alguns grupos mais únicos, como as Testemunhas de Mórmons e Jeová, cujas crenças são diferentes do cristianismo tradicional. Você já se perguntou por que há tanta diversidade no protestantismo? Bem, tudo é graças ao principal princípio da liberdade de fé individual. Como cada pessoa pode interpretar as Escrituras por conta própria, é natural que novas tendências e denominações tenham tido um enorme impacto na história do mundo. Eles inspiraram conquistadores e missionários, ajudaram a criar novas nações e culturas da América do Sul para o Japão e América do Norte e geraram transformações pacíficas. Conflitos hoje. Rivo continua a evoluir, assumindo novas formas e se adaptando ao mundo moderno, mas seu legado histórico permanece inalterado. Ele lançou as fundações para muitos de nossos valores modernos, incluindo a ideia de direitos humanos e igualdade perante a lei, têm suas raízes na ortodoxia russa. Vamos dar uma olhada na história da ortodoxia russa, que desempenhou um papel significativo na formação do Estado russo, cultura e identidade nacional. Suas origens remontam aos tempos antigos, para uma época em que a Rússia enfrentou uma escolha de caminho religioso. Essa escolha determinou não apenas a vida espiritual do país, mas também seu destino político. Quando o príncipe Vladimir considerou adotar uma única religião no século X, ele pensou em várias opções. Ele recebeu o Islã, o judaísmo e o catolicismo, mas a escolha caiu sobre o cristianismo ortodoxo. Vários fatores contribuíram para essa escolha para Bizâncio. Primeiro de tudo, a Rússia e a Rus tiveram um relacionamento muito especial com a cidade mais rica do mundo, Constantinopla. Eles trocaram muito com eles. Segundo, o príncipe Vladimir lutou com Bizâncio, capturando os chersonesos na Crimeia. Ele estabeleceu condições para seu retorno, mas o pagão não conseguiu uma noiva real. Isso tornou ainda mais importante aceitar o cristianismo. Terceiro, Bizâncio não exigiu a transição para o latim para os cultos. Isso foi muito importante para o Império Bizantino. Os maravilhosos missionários Cirio e Metodius criaram uma igreja eslavônica da igreja no século XIX. Esta foi uma ótima ideia. Isso permitiu que o reino chegasse à Rússia em uma linguagem compreensível.
A criação de uma linguagem escrita desempenhou um papel enorme no desenvolvimento da cultura. Ciríl e Metodíos desenvolveram inicialmente a Glagolitics, um alfabeto complexo e bonito. Mais tarde, o Cirílico foi adotado com base no roteiro grego, com adição de cartas para os Slavic criar o seu próprio. A Rússia tem uma história rica e complexa quando se trata de livros. Enquanto o Ocidente estava focado em textos científicos e filosóficos escritos em latim, a Rússia tinha sua própria maneira única de fazer as coisas. Por exemplo, eles usaram a Igreja Eslavônica, uma linguagem baseada em antigas tradições eslavas, para adoração e textos religiosos. Isso significava que a Rússia adotou a cultura religiosa bizantina, mas a secular permaneceu bem diferente. A herança antiga de Bizâncio era algo que a Rússia abraçava, mas não foi uma influência direta. Você ainda pode ver a influência bizantina na Rússia hoje, do idioma até a arquitetura. A bela Catedral de Sofia em Kiev foi construída pouco depois da Epifania. Era uma versão menor da famosa Hagia Sofia em Constantinopla, com a mesma iconografia, mosaicos e tradições litúrgicas. Mas em 1453, quando Bizâncio caiu, os príncipes russos começaram a ver sua família espiritual. A ideia de Re-Roma foi formada pela primeira vez no início do século X. A primeira Roma caiu por causa das heresias, o segundo Constantinopla caiu por causa da traição da fé, e Moscou se tornou o último como um baluarte do verdadeiro cristianismo. Essa ideia reforçou a sacralização do poder do czar russo, tornando não apenas um líder secular, mas também espiritual. O patriarca Nikon introduziu uma reforma que alinhou os ritos litúrgicos com os cânones gregos e mudou a ordem do sinal da cruz e do número. Algumas pessoas ficaram muito felizes com essas mudanças, e outras não ficaram tão felizes. As coisas novas fizeram com que algumas pessoas, chamadas de antigas crentes, muito chateadas. Eles pensaram que eram os que conheciam a verdadeira fé, e não gostaram que a Igreja Reformada estivesse mudando. Mas ainda mais mudanças estavam chegando à ortodoxia na EPA. O chefe da Igreja Ortodoxa, o patriarca, seria substituído por um grupo de pessoas que faria o que o governo queria. É importante entender como a Igreja perdeu sua independência e se tornou parte do sistema estadual. No passado, havia um bom equilíbrio entre as autoridades seculares e espirituais, mas após a Revolução de 1917, a Igreja ficou subordinada ao czar. Isso marcou o início de um novo estágio nas relações estatais. Os bolcheviques proclamavam ateísmo, e a Igreja foi severamente perseguida. Muitas igrejas estavam fechadas e os padres foram presos. No entanto, em 1943, Stalin mudou sua política, permitindo que a Igreja retome suas atividades. A Igreja Ortodoxa Russa foi capaz de encontrar um terreno comum com as autoridades, e juntos, eles nutriram a rica herança cultural do país. Apesar do oficial, o ateísmo IAL que prevaleceu na época, a religião mais uma vez se tornou parte da vida pública. Esta bela jornada de fé, da escolha do príncipe Vladimir à formação da ideia de Moscou da Terceira Roma, foi moldada pelos desafios de cismas e reformas. Também enfrentou as provações da era soviética e as vibrantes atividades religiosas da era moderna. O jugo mongol deixou uma marca profunda na história da Rússia, mas a questão de quando exatamente terminou não é tão clara. É geralmente aceito que a libertação da Rússia ocorreu em duas etapas. A primeira vitória significativa sobre a Horda foi conquistada no campo de Kulikovo em 1380, quando as tropas do príncipe Dmitri Donskoy derrotaram o exército de Mamai. No entanto, do ponto de vista do próprio Mamai, essa batalha não foi tanto a luta da Rússia lutou muito pela independência, mas demorou muito tempo e esforço. É importante entender que, embora vencessem, Moscou ainda estava em mau estado 2 anos depois. O Khanate ainda estava recebendo homenagem da cidade. Foi uma grande vitória para os militares, mas não levou à libertação. Não foi até 1480 que as coisas mudaram. Houve uma posição no rio Ugra, e Ivan III se recusou a prestar homenagem à Horda. As tropas tártaras tentaram recuperar o controle, mas encontraram resistência organizada, e não tenho certeza se estou pronto para me juntar a eles. Bo e Ushimoi também começaram seu próprio pequeno reino. Durante esse período, 3 grandes centros comerciais surgiram na Europa Oriental. No norte, havia a República de Novgorod, um estado comercial com uma vibração aristocrática. Era como Veneza e Gênova, mas em esteroides. Novgorod controlou o comércio de peles, negociando com o Ganjo e Boste. Mas, você sabe como é, a inveja pode realmente agitar as coisas. E isso fez o grande. O Ducado da Lituânia cresceu rapidamente após as invasões mongol, e agora inclui os territórios da Rússia moderna.
É interessante que os lituanos, ao contrário dos mongóis, não destruíssem as cidades. Eles tiveram que escolher uma religião e escolheram o catolicismo. No século XV, o Grande Ducado da Lituânia e a Polônia finalmente se uniu para formar a Commonwealth polonês-lituana. A nobreza lituana se misturou gradualmente à cultura polonesa, criando uma rica tapeçaria de tradições e influências compartilhadas. Moscou emergiu como um centro de poder significativo, desempenhando um papel crucial na união dos vários princípios russos. Sua localização estratégica, a força de seus governantes e seu papel como colecionador de tributo para a Horda contribuíram para sua ascensão. Após a queda do domínio mongol, Moscou estava como um farol de unidade, reunindo as diversas terras russas. No entanto, a busca da independência espiritual já havia começado mais cedo, marcando um capítulo significativo na história dessas regiões. Era meados do século XV e, em 1439, a União Florentina foi formada em Constantinopla. A Igreja Católica se declarou independente, mas Moscou rejeitou isso. A Igreja Ortodoxa Russa não queria se submeter ao Papa, então eles declararam autocefalia e elegeram seu próprio metropolitano. Embora isso não estivesse de acordo com a Igreja Ortodoxa Russa, era uma situação complexa. É difícil dizer se o enfraquecimento de Bizâncio tornou impossível impedir que essa heresia fosse claramente entendida. Seus seguidores podem ter criticado os ritos da Igreja, estudaram o Antigo Testamento ou simplesmente defendido as reformas. Em Novgorod, onde essa heresia se tornou mais difundida, houve laços estreitos com a Europa Ocidental, onde houve movimentos de protesto em apoio à Igreja Católica. Foi durante esse período que a primeira Bíblia completa foi criada. A língua eslavônica da Igreja foi publicada em Novgorod, sob a orientação do bispo Gennady. Durante a preparação desse idioma, alguns livros do Antigo Testamento foram traduzidos do latim e até do hebraico. No início do século XV, o famoso conceito de Moscou-Roma Pskov Monk Philotheus escreve para o príncipe Moscou Basil Ide que a primeira Roma caiu por causa das heresias e a segunda Roma, Constantinopla, caiu por causa de Moscou é agora a última substituição do cristianismo verdadeiro por causa dos pecados de seus réguas. Não haverá quarta Roma. Essa ideia é importante porque não apenas corrige o status sagrado de Moscou, mas também limita o Estado e a Igreja dentro da própria Igreja. Houve um grande desacordo entre dois grupos de monges, os não pagadores e os joséfitas. Os não censores, liderados por Nilsorski, argumentou que a Igreja deveria ser pobre e livre, e os mosteiros não deveriam possuir terras. Seus oponentes, os josefitas, liderados por isso, argumentaram que a riqueza e a influência da Igreja são necessárias para o cumprimento de sua missão, era servir a Deus e à comunidade. A vitória foi reservada para os josefitas. O Conselho de Cem-Cenas sob Ivan, o Terrível, finalmente aprovou a riqueza da Igreja como a norma. Foi então, no século XV, que o sinal de duas cabeças de batismo foi estabelecido, que mais tarde se tornou a causa do cisma. Durante o reinado de Ivan the Terrible, a Igreja experimentou o primeiro conflito sério com o Estado. O metropolitan Philip se opôs abertamente às execuções de Oprichnina e em massa, pelas quais ele foi preso e logo morto. Depois disso, a Igreja Ortodoxa por muito tempo se recusou a enfrentar os problemas. As autoridades seculares gradualmente se tornaram aliados e apoiadores ideológicos. Esse processo atingiu seu pico durante a reforma da Igreja Russa. É um processo complicado e de muitos lados, onde a luta pelo poder, o desejo de independência e o desejo de preservar as tradições são todos misturados. Os países da Europa Ocidental começaram a imprimir a Bíblia no século X, mas a primeira Bíblia impressa na tradição russa não apareceu até o final do século XV. Foi publicado na cidade de Ostrog Koida. A Commonwealth polonês-lituana era uma parte importante da história da Ucrânia. O editor, Ivan Fedorov, foi a primeira impressora a trabalhar lá. No final do século XV, a Arquidiocese de Moscou alcançou um marco significativo. O metropolitano de Moscou se tornou patriarca. Foi uma ocasião importante, e foi recebida com a aprovação dos patriarcas orientais. Esse desenvolvimento solidificou o lugar do Patriarcado de Moscou entre outras igrejas ortodoxas. Uma das figuras mais notáveis da história russa foi Ivan, o Terrível. Suas ideias sobre o poder estavam intimamente ligadas ao conceito de absoluto. Ele até escreveu à rainha Elizabeth I da Inglaterra para pedir a mão dela em casamento. Quando ele ouviu de volta que sua oferta havia sido recusada, ele estava muito chateado. Nós pensamos que você estava encarregado de seu próprio estado, mas parece que você tem outras pessoas tomando decisões para você.
Parece que ele realmente não entendeu como uma monarquia parlamentar funcionava. O monarca deve ser o único que governa o país. Aqui está uma correspondência interessante com o príncipe Andrei Kurbsky, que fugiu para a Lituânia e desertou para o inimigo. Em suas cartas, Kurbsky acusou o czar da tirania. Para isso, Ivan respondeu: "Por que você tem medo de morrer inocentemente? Isso não é morte, mas um bom presente." Ivan acreditava que o poder do czar, essa bela crença, se estende não apenas a este mundo, mas também à vida após a morte. É uma ideia emocionante de que o serviço ao monarca continua mesmo após a morte. Essa visão do poder coincidiu com as tradições da Horda, onde o Khan teria suas terras e terras concedidas após o tempo dos problemas. Na Rússia, a era da transformação começa com a ascensão de Alexei Mikhailovich. O czar é um homem profundamente religioso que se envolve com pessoas que compartilham seu amor por Deus. Ele se dedica a corrigir quaisquer erros na tradição ortodoxa. Naquela época, os serviços ortodoxos na Rússia estavam muito ocupados, o que significava que os padres tinham que fazer diferentes partes do serviço ao mesmo tempo em diferentes cantos, o que criou muito caos. Alexei Mikhailovich, o patriarca Nikon, fez algumas mudanças nos serviços divinos para torná-los mais alinhados com os cânones gregos. Isso fez com que algumas pessoas resistissem, especialmente quando o sinal da cruz mudou de duplo para solteiro. Alguns tradicionalistas, em vez de usar 2 dedos, foram batizados com apenas um dedo. Um dos principais oponentes de Arshut Trieste Abacuc foi quem sugeriu as mudanças. Ele pediu ao rei que fosse duro com quem não compartilhava as mesmas crenças que a fé tradicional. Ele e seus seguidores foram chamados de antigos crentes. As mudanças da Nikon causaram uma grande divisão. Os antigos crentes foram tratados injustamente, e o próprio Nikon foi visto mais tarde como menos popular e enviado. Exilado, mas nunca desistindo, ele construiu um novo mosteiro de Jerusalém perto de Moscou, uma cópia dos santuários da Palestina. Este conflito moldou a Igreja Russa nos próximos anos. Pela primeira vez, os antigos crentes foram subterrâneos e a Igreja oficial finalmente se juntou ao Estado. Peterel trouxe esse processo para sua conclusão lógica. Ele fugiu o patriarcado e subordinou completamente a Igreja ao Estado. Em 1721, ele trouxe o Santo Sínodo da Mãe de Deus sob a Igreja. Costumava ser sua própria força independente, mas com o tempo, seu papel mudou. Começou a apoiar apenas as ideias das autoridades. Então, sob Caterine II, houve algumas mudanças que limitaram ainda mais a influência da Igreja. Os mosteiros perderam suas terras e propriedades, e o clero teve que depender do Estado. Este foi um período difícil para a Igreja russa. Por 15 séculos, era independente, mas sob Pedro, o Grande, tornou-se completamente dependente do Estado. Com o passar do tempo, houve algumas mudanças na vida da Igreja, e essas mudanças foram conectadas a mudanças no Estado. As autoridades tentaram confiar na Igreja ou controlar esse processo. Esse processo começou no século antes do desenvolvimento da Igreja e continuou nos séculos seguintes. Vamos dar uma olhada na história da Igreja Ortodoxa Russa em X. O século X foi um momento de grandes mudanças, com muitas ideias diferentes e pessoas lutando pelo poder. Uma das coisas mais importantes que aconteceram foi quando eles aprovaram uma lei em 1863 que permitiram que as pessoas que haviam estudado religião nas escolas fossem para universidades regulares. Mas isso não durou muito, cerca de 20 anos. Em outras partes da Europa, como a Europa Ocidental, as universidades tinham escolas religiosas por um longo tempo, mas não na Rússia. Naquela época, a educação religiosa e a educação regular foram mantidas separadas. Se uma pessoa quisesse se tornar um padre, terminaria a escola e depois iria a uma academia teológica para continuar seus estudos. Mas se eles optarem por ir para a universidade, isso significava que estudariam ciências seculares ou trabalharem no serviço público. Isso criou uma divisão entre as pessoas comuns e a comunidade religiosa. No início do século XX, eu estava ficando mais forte. No início dos anos 1900, alcançou um ponto de virada. A inteligentsia russa e a Igreja não estavam conversando. Grupos filosóficos como Bogoté começaram a tentar reunir a grande cultura russa, o século XIX e a tradição ortodoxa. Infelizmente, não havia tempo suficiente para essa conversa. Em 1865, foi emitido um decreto sobre tolerância religiosa, permitindo que todos pratiquem qualquer religião que quisessem. Mas, na realidade, as coisas mudaram muito após a Revolução de 1917 e os anos que se seguiram.
Logo após a Revolução de Fevereiro, o Conselho de Moscou foi realizado. O poder do patriarcado foi restaurado com amor, tendo sido abolido por Pedro I, e uma nova carta da paróquia foi adotada, que era o fundamento da igreja. Tentei criar um modo de vida ideal para uma paróquia ortodoxa, uma comunidade unida, onde todos se conhecem, participam da vida da igreja, e o padre conhece cada paroquiano pessoalmente. No entanto, essa visão era difícil imaginar como era no século X. Em 1918, as coisas eram bastante caóticas com a guerra civil e toda a destruição. Foi um momento de grandes mudanças, e a igreja não foi exceção. Alguns dizem que os bolcheviques, se perceberam ou não, tiraram muitas ideias da ortodoxia. Uma dessas ideias era a ideia de Moscou como a terceira Roma. A bela ideia do Terceiro Internacional era sobre o poder da verdadeira fé. Eles acreditavam que apenas o amor e a compaixão da ideologia comunista poderiam nos guiar para um futuro melhor. Essa ideia, como o reino do céu ou o comunismo, nos pediu para abandonar algumas de nossas velhas visões. Os bolcheviques viram a igreja como algo que precisava mudar, e eles trabalharam duro para fazer essa mudança. O artista Boris Kustodiev. Em 1918, o artista criou uma bela pintura chamada Bolchevique. Nesta pintura, uma poderosa figura revolucionária se move pela cidade, e uma igreja se eleva na frente dele. Isso simboliza o confronto de dois mundos. Durante a década de 1920, havia uma fome terrível na região de Volga, e as pessoas estavam morrendo de fome. As autoridades anunciaram que usariam o ouro e a prata das igrejas para ajudar os famintos. Na realidade, a maioria deles seria usada para ajudar os pobres. Em 1920, a Igreja Ortodoxa Russa foi quase completamente destruída. A maioria dos bispos estava na prisão ou executada. Os demais ministros da Igreja estavam sob enorme pressão. Nesta situação, o metropolitan da Igreja Ortodoxa Russa não era. A Igreja foi autorizada a sair, e a Igreja Ortodoxa Russa não tinha permissão para ler. V. Sergius de Starogorod, que atuava temporariamente patriarca em 1927, fez uma afirmação sincera: queremos ser ortodoxos, mas, ao mesmo tempo, reconhecemos a União Soviética como nossa amada pátria civil. Estamos muito felizes com seu sucesso e estamos orgulhosos de nossas próprias alegrias e sucessos. Essas palavras podem ser interpretadas de duas maneiras: como reconhecimento do novo Estado, simplesmente como um território geográfico, ou como aceitação de todo o sistema no exílio. Uma freira russa, Maria Skoptsova, uma ex-poeta e artista, escreveu um ensaio no qual tinha uma capacidade realmente especial de ver no futuro e prever o que aconteceria com a Igreja sob o domínio soviético. Ela acreditava forte que, se a Igreja ganhasse reconhecimento externo e novos membros fossem criados na União Soviética, Maria Skoptsova morreria no campo de concentração de Ravensbrück em abril de 1945, apenas uma semana antes da chegada dos americanos. Isso significava que a Igreja russa passou por um período difícil. Discutimos a adoção. Vamos dar uma olhada em como o cristianismo se espalhou na Rússia na versão bizantina. Em seguida, exploraremos outras opções de como a Igreja se desenvolveu durante a era do Estado de Moscou. Também falaremos sobre as reformas de Pedro I, o velho cisma dos crentes, e, finalmente, a situação logo antes da Revolução de Outubro. A história está se movendo à sua maneira, e vamos tentar explicar por que isso aconteceu dessa maneira, e não é importante que as pessoas tenham uma ideia compartilhada que as une, sabe? Hoje, existem muitas ideias que fazem isso: nacionalismo, liberalismo, patriotismo. Na Idade Média, quando todos eram uma religião, era mais simples. Não havia um liberalismo naquela época. A Igreja cristã era a ideia unificadora no Império Romano Oriental. Sabemos mais sobre isso. Em Bizâncio, a Igreja e o Estado eram como duas ervilhas em uma vagem. Havia uma linha entre os mundos seculares e espirituais, mas as pessoas ainda encontravam uma maneira de se envolver em ambos. Não foi visto como um problema ou algo assim. No Oeste, as coisas eram um pouco diferentes. Depois que Roma caiu no século V, não havia mais um império central. Mas Carlos Magno tentou trazê-lo de volta. Era o ano 1000 e, nessas circunstâncias, a Igreja se tornou um farol de unidade. A Igreja se tornou o único púlpito reconhecido, e sua influência se espalhou para todas as terras ocidentais. O poder secular no Império Romano Ocidental era fraco, e a Igreja era a única força capaz de fornecer alguma segurança. Vamos dar uma olhada na ciência e na religião ptolomaicas.
Na Idade Média, era realmente difícil duvidar da precisão dessas narrativas históricas, porque não havia outras opções. Mas então, com o desenvolvimento da ciência, as coisas mudaram. No século X, alguns estudiosos descobriram como decifrar os textos da Babilônia, e aconteceu que a história da Segunda Guerra Mundial na Bíblia era realmente baseada em algumas fontes mais antigas e mais antigas. É possível que seja um reflexo de um evento histórico real documentado em diferentes culturas. Além disso, descobertas arqueológicas mostraram que alguns eventos descritos na Bíblia não se alinham com fatos históricos. Por exemplo, o texto diz que o mundo inteiro está coberto de água, mas pesquisas geológicas mostram que as inundações são possíveis. Talvez os autores da Bíblia simplesmente descreviam eventos que afetaram um território conhecido por eles. Ei, eu tenho outra pergunta para você. Você já notou como a Bíblia fala sobre batalhas com centenas de milhares de pessoas? É impressionante, especialmente quando você pensa em como a Palestina era pequena naquela época. É difícil imaginar que todo o exército fosse apoiado por uma população tão pequena. Algumas pessoas pensam que talvez os números nesses textos antigos não tenham sido feitos literalmente. Talvez eles tenham sido usados mais como símbolos ou imagens. O que você acha? Foi realmente útil confirmar que muitos dos personagens da Bíblia realmente existiam. Mas também trouxe algumas perguntas novas. Por exemplo, a primeira inscrição que sabemos que menciona Israel está no trono do faraó Ptah do final do X-Century AC. Diz que o povo de Israel foi destruído, o que leva a algumas discussões realmente interessantes entre os estudiosos. Alguns acreditam que, a essa altura, os israelitas já estavam em Canaã. Os egípcios. A história diz que os judeus saíram porque seu exército foi destruído. Existem um monte de ideias diferentes sobre como se em Israel surgiu. Um deles é o conceito de Anfion, proposto pelo historiador alemão Martin Noth. De acordo com essa ideia, as tribos israelenses se uniram em torno de um santuário compartilhado, semelhante às cidades gregas associadas ao oráculo Delphic. Outra ideia foi proposta pelo historiador americano Norman Gottwald na década de 1960. Ele compartilhou outra ideia que achava realmente interessante. Ele pensou nos israelitas como cães rebeldes que derrubaram seus opressores como parte de uma revolução social. Isso mostra que as teorias científicas às vezes podem refletir não apenas fatos históricos, mas também visões atuais. Agora, vamos falar sobre a mortalha de Turim. Os evangelhos dizem que Jesus foi envolto em pano de linho após sua morte, e esta é uma parte importante da tradição cristã. Acredita-se que a mortalha de Turim seja esse tecido, e é mantido na cidade italiana de Turim. Mostra a impressão do corpo humano. Os primeiros estudos mostraram que, se você olhar para a imagem negativa, ela parece realmente incomum. Os cientistas analisaram o tecido e encontraram pólen de plantas típicas do Oriente Médio, o que confirma que ele já estava localizado lá. Região. No final do século XX, os cientistas fizeram alguns testes na mortalha e descobriram que era do século X. Algumas pessoas que acreditam que a mortalha real tinha um pedaço de pano que foi queimado e embebido em azeite. Eles também tentaram encontrar as impressões de moedas que foram colocadas na frente dos olhos da pessoa morta. Os resultados foram um pouco misturados, mas tudo bem. Alguns dos contornos da mortalha ainda eram visíveis, o que é ótimo. Mesmo que as moedas sejam muito parecidas, isso não significa automaticamente que a relíquia é real. Se a mortalha de Turim diz a faria falsa, temos que perguntar, por que foi feito? Talvez seja uma cópia de um original mais antigo que foi perdido. A ciência e a religião são duas maneiras diferentes de entender o mundo. A ciência pode provar ou refutar certos fatos, mas questões de fé são uma história totalmente diferente. Não estou procurando nenhuma surpresa ou para confirmar minhas ideias. Estou simplesmente curioso sobre como as tradições religiosas começaram e como elas afetaram o crescimento da sociedade. A área de papéis de gênero, sexualidade e direitos humanos é onde diferentes grupos cristãos começaram a ter ideias diferentes sobre crenças tradicionais. Isso significava que a igreja tinha que lidar com novos desafios, incluindo aqueles relacionados às mulheres. O tópico do sacerdócio, uniões do mesmo sexo e os direitos das pessoas trans é complexo, com muitas opiniões e sentimentos diferentes. Não é apenas uma discussão teológica privada, mas uma fonte real de desacordo dentro da cristandade. Por exemplo, nas igrejas anglicanas da América do Norte e da Europa Ocidental, elas reconhecem casamentos do mesmo sexo, consideram padres e bispos das mulheres.
Por outro lado, as igrejas africanas rejeitam categoricamente essas reformas e ameaçam se retirar da comunidade de católicos. O Papa Francisco está fazendo um ótimo trabalho em estar aberto à ideia de aceitar pessoas LGBT, mas existem alguns católicos conservadores, especialmente na África e na América Latina, que não têm tanta certeza. No mundo ortodoxo, essas questões não são discutidas tanto, mas isso não significa que não sejam parte da conversa. Muitos teólogos estão pensando na possibilidade de mudar algumas das visões tradicionais da nova posição ortodoxa. As igrejas ainda são muito rigorosas, mas é claro que as mudanças sociais afetam todos nós. Isso inclui diferentes grupos cristãos, que estão agora em uma encruzilhada. Alguns querem permanecer fiéis às suas crenças e regras tradicionais. Outros estão procurando maneiras de modernizar sua fé e serem mais abertas para a nova geração. Existem muitas opiniões diferentes entre essas duas visões. O cristianismo de hoje é cheio de vida e variedade. O mundo é um lugar tão vasto, intrincado e maravilhosamente diversificado. Quando olhamos para a paisagem religiosa de hoje, somos recebidos com uma bela variedade de tendências, tradições e perspectivas. Às vezes, essas perspectivas podem diferir bastante, e essas diferenças se estendem além da teologia apenas. Eles também tocam em tópicos intimamente relacionados à sociedade, como sexualidade, tecnologia, ciência e política. Tomemos, por exemplo, a Igreja da Inglaterra. Dentro de suas paredes, há uma divisão significativa entre aqueles que adotam valores tradicionais e aqueles que são mais abertos. Nas comunidades amorosas da América do Norte e Europa Ocidental, vimos bela mudança onde os padres, e em alguns lugares, os bispos estão sendo ordenados. Ao mesmo tempo, alguns lugares estão enfrentando mudanças, incluindo a Igreja Anglicana, que está navegando em sua própria jornada única após sua partida da Igreja Mundial da Inglaterra. O Papa Francisco está abrindo gentilmente as portas para um ambiente mais inclusivo e acolhedor para todos, incluindo a comunidade LGBT+. Enquanto alguns católicos tradicionais ainda estão envolvendo a cabeça em torno dessas mudanças, é animador ver os avanços positivos sendo feitos. A América Latina e a ortodoxia da África são conhecidas por ser bastante tradicional ultimamente. Eles não falam sobre alguns tópicos bastante controversos em público, como o sacerdócio feminino ou como se sentem sobre a orientação sexual. Muitos teólogos têm conversado em particular sobre a possibilidade de mudanças, mas a posição oficial da Igreja ainda é bastante rigorosa. Mas, você sabe, vamos dar um passo atrás por um segundo. Houve algumas descobertas científicas com as quais o Vaticano não concordou no passado, mas hoje eles estão reconhecendo a evolução de as cruzadas são um tópico interessante. Na época, eles pareciam a decisão certa, mas hoje são vistos como um erro histórico. O que parece inabalável hoje pode se tornar objeto de repensar amanhã. Agora, vamos falar sobre como as novas tecnologias afetam o cristianismo. Já estamos vendo o surgimento de comunidades online, sermões e confissões remotas durante a pandemia. Até os serviços divinos começaram a ocorrer em Zoom. Mas onde está o limite? Um ritual pode ser considerado pela internet? Ainda estamos nos primeiros dias disso, e a resposta ainda não está clara. Mas quem sabe como será no futuro? Agora, vamos imaginar outro cenário. E se a inteligência artificial começar a gerar obras teológicas? As questões da Igreja serão resolvidas não apenas pelas pessoas, mas também por algoritmos. Agora, imagine que as mesmas perguntas apareçam na religião. Cybercars desafiam a moralidade tradicional. Por exemplo, se, no futuro, a ciência prova que a personalidade e o caráter de uma pessoa são amplamente genéticos, desempenham um grande papel em nossas vidas, e isso levanta uma pergunta interessante. Isso significa que não temos livre-arbítrio? Se não estamos no controle de nossos próprios impulsos, podemos ser julgados por eles? Outro tópico instigante é a clonagem. Se pudéssemos fazer uma cópia perfeita de uma pessoa, ela teria uma alma? E quanto à inteligência artificial? Está mostrando sinais de autoconsciência. É apenas um programa ou é algo mais acontecendo? O cristianismo hoje está em uma encruzilhada entre tradição e modernidade. Algumas pessoas preferem deixar dogmas como são, enquanto outras estão interessadas em modernizar a fé. Mas há toda uma gama de posições entre esses dois extremos, e é nessa diversidade que o cristianismo realmente brilha. Estou aqui, vivo e chutando, e provavelmente serei relevante por mais 50 ou 100 anos. Provavelmente, será moldado pelas pessoas que acreditam nele. Porque, veja bem,
A história do cristianismo não é apenas sobre textos religiosos. É também sobre como a fé se adapta a um mundo que está sempre mudando.